boa tarde. Bem-vindos à aula 6. Uma aula de transição. Nós vamos passar da linha de desenho para manchas de pintura. Então, antes a gente estava falando sobre linhas, o contorno, o caminho das linhas que formam arestas e configuram tudo que a gente enxerga, mas de fato a linha na natureza não existe, a gente que transforma o que a gente enxerga, os contornos, como se os olhos da gente fossem a ponta do lápis. Então, conforme você enxerga, você vai delineando o que você vê. Isso é o desenho puro e simples. Agora, as linhas, quando não são contornos, quando não são arestas e encontros e desencontros de linhas, elas podem ser uma textura. Então, a gente pode fazer linhas assim e linhas assim para tirar a luz, porque pintura é tudo sobre luz e sombra. A pintura, na verdade, ela tem muito mais parentesco com a escultura, com o que realmente você enxerga. Aquele desenho que você chama realista, tridimensional, ele é não por causa do contorno, mas por causa da textura de linhas, que tiram e deixam a luz entrar. E isso, a luz que ilumina tudo, que faz com que a gente enxergue as coisas, isso é pintura, né? Sem luz não tem pintura. E luz também tem a ver com as cores, que nós vamos aprender isso depois também nas próximas aulas, tá? Sobre a teoria das cores, enfim, mas é tudo sobre luz e sombra. Agora nós vamos passar a estudar isso. E é muito interessante como a linguagem na pintura até tem a ver com a linguagem musical, e mesmo das artes, da pintura e do desenho, da composição. A gente fala muito em composição, a gente fala muito em tonalidades, né? Tons altos, tons baixos, e é bonito isso, porque tem também uma harmonia de cores na pintura. A diferença básica entre pintura e desenho é essa, realmente. A pintura, ela é feita de manchas sobrepostas, sempre nessa combinação entre luz e sombra, dos contrastes. Tudo é muito iluminado perto do que tudo muito escuro. O escuro fica mais escuro perto da luz. E esse jogo de luz e sombra sempre vai ser muito interessante na pintura, nas manchas. Então, vamos começar do básico, ainda com lápis. Quer dizer que o lápis pode fazer pintura? Pode, né? A gente não pinta com lápis, mas a gente não está fazendo contorno, a gente está fazendo riscos sobre riscos e riscos sobre riscos. Você vai fazendo uma textura de linhas sobrepostas sempre para diminuir ou aumentar a luz. Então, nós vamos fazer um exercício sobre a escala tonal, com lápis grafite puro. Olha, esse é um estojinho de desenho mais relacionado à pintura, com pastel seco, lápis grafite. É interessante esse lápis grafite integral para fazer esse exercício, tá? Da escala tonal. Vocês vão fazer 12, no mínimo 10 quadradinhos e vão texturizá-los, é isso que é mesmo, pintá-los, tá? Do tom mais alto para o tom mais baixo, do branco até o mais escuro. É interessante, sempre nas aulas eu pergunto para os meus alunos, qual você acha que é o tom mais alto? Aquele bem igual ao papel branco, o mais branco ou o mais escuro? As pessoas têm tendência a achar que o tom mais alto é o mais escuro, e ao contrário. A gente vai rebaixando a luz, entendeu? Então, quanto mais luz, mais alto o tom. Quanto mais escuro, mais fechado de luz, mais baixo. E esse é um bom exercício, tá? 12 quadradinhos, do mais alto ao mais baixo. O mais forte que você puder pintar o quadradinho, com mais grafite, com mais pigmento, mais
sombra ele vai ter, ou seja, menos luz ele vai ter, mais escuro, é o tom mais alto que você, mais baixo que você vai conseguir, vindo do tom mais alto, que é o branco do papel, tá? Esse é um bom exercício para treinar a pintura, porque a pintura pode ser preta e branca, né? Mil tons de cinza, né? Se você fotografar uma caixa de lápis de cor e revelar em preto e branco, você vai ver que vários tons de cinza você vai encontrar. Então é um exercício monocromático, com o grafite sobre o papel, pintando todos esses tons. É uma escala tonal, do mais alto ao mais baixo. Uma escala tonal pode ser de 3 tons? Pode. Quer dizer, o branco, um cinza e um preto. Mas é uma escala tonal mais pobre, vamos dizer, né? Quanto mais notas, quanto mais tons você tiver na sua pintura, mais rica ela vai ficar. Depois disso, vocês vão conseguir transformar um desenho, que aí é um desenho, uma linha de um círculo, numa esfera. Como? Pintando, tirando luz e pondo sombra, tirando luz e pondo sombra. Você consegue fazer uma esfera, que é o círculo em 3 dimensões, né? Já não é mais desenho, é pintura. Isso eu vou demonstrar para vocês, que é uma delícia fazer isso com qualquer técnica depois de pintura, pode ser giz pastel, lápis de cor, guache, você fazer essa diferença de tonalidades do mais claro para o mais escuro, do tom mais alto para o tom mais baixo, dando essa esfericidade ao círculo. Você vai conseguir pintar uma maçã, uma pera, um limão, né? Só usando essas diferentes tonalidades. Onde incide a luz é mais claro, onde tem a sombra vai escurecendo. Vamos ver. Então, pode ser um papel canson, tá? Vocês vão pegar o papel e vamos lá. Olha, pode ser um lápis forte 6B, pode ser uma lapiseira, pode ser um lápis aquarelável. E o grafite integral é o mais interessante, porque é puro grafite. Então, vocês não precisam desenhar, delinear um quadrado. Vocês vão só ficcionar o lápis no papel. Né? Aqui é o mais claro, é o papel branco. Então, o menos que você puder colocar é o segundo tom. Menos... Já consegui 3 tons aqui, bem levinho, e vai escurecendo. 1, 2, 3. Aí isso aqui mais um pouco, e vai o quê? Rebaixando a luz do papel. O papel é totalmente iluminado, né? Até a hora que você for o mais forte do grafite. Quando você conseguir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então 10 é o mínimo, tá? Dá pra fazer mais. É só ter paciência. Então tá, aí nós temos o quê? Um círculo. O círculo é uma figura geométrica. Círculo. Como transformar esse círculo numa esfera? Imagina que a luz vem daqui. Então, aqui tem muita luz. E aqui tem menos luz, e aqui tem mais. Só que em vez de fazer linhas assim, você vai tirar a luz. Com movimentos assim. E vai aumentando a luz para conforme chegar na parte mais iluminada. Porque a incidência dos raios de luz, ela não é linear, vem luz de todos os lados. Então, é esse movimento para lá e para cá que tem mais a ver com os raios reais de luz, tá? Então, são movimentos assim. Aqui a sombra, onde é mais escuro, é o tom mais escuro, pra cá, vai clareando. Tá ficando mais fraquinho, mais perto onde tem a luz. Olha que interessante, vamos transformar um círculo numa esfera só por causa da luz
e da sombra que incide no objeto. Aqui tá a sombra. A sombra, tá vendo? Aqui é uma sombra. Aqui reflete o objeto. Aqui a sombra. E luz. Tem um real ponto de luz mais alto que você não vai nem por nada do grafite, onde bate mais forte a luz. Aqui é o meio tom, no meio da bola. Isso é pintura. Nós estamos usando o lápis para pintar e não mais para desenhar. Pode até tirar um pouco mais aqui, eu exagerei de... Aqui tem menos luz do que eu coloquei, ó. A passagem tem que ser leve. Já dá pra ver a esfera? Já dá pra ver a esfera. Bom, espero que vocês tenham se divertido com essa aula e espero vocês na próxima sexta-feira para a gente continuar falando sobre pintura agora.